Com base no modelo ASAD, descreva e explique detalhadamente a dinâmica de ajuste da economia para quando há elevação nos gastos públicos, política expansionista pelo lado da demanda agregada. Nos cenários de uma abordagem clássica keynesiana, explique que hipóteses geram os diferentes resultados no mercado de trabalho e no mercado de produto, nos itens anteriores. Vamos imaginar primeiro uma abordagem clássica de um aumento nos gastos do governo. Então, na abordagem clássica, com o aumento nos gastos do governo, o que que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu gráfico com o produto e o preço, e nesse gráfico eu tenho aqui o produto de pleno emprego, que eu vou chamar de Y estrela. Bem, eu sei que a minha demanda agregada é igual ao consumo mais o investimento, mais o gasto do governo, mais as exportações menos as importações. E se eu aumento os gastos do governo, implica dizer que eu vou aumentar a minha demanda agregada também. Então, é, imagine que eu tenho aqui uma demanda agregada, que é essa primeira curva, uma demanda agregada 1. E com o aumento nos gastos do governo, a minha demanda agregada subiu, então ela se deslocou para a direita ou para cima. E eu vou ter aqui a minha segunda demanda agregada. Mas o que que acontece? Na minha primeira demanda agregada, eu tenho esse nível de preço inicial que eu vou chamar de P estrela. Lembrando que, como é uma abordagem clássica, essa é a minha oferta agregada, e eu estou analisando como é na abordagem clássica o longo prazo, e no longo prazo, o meu produto sempre obedece o pleno emprego. Então, a minha oferta agregada é vertical e fica no ponto de pleno emprego. Então, eu tenho aqui a minha demanda agregada e a minha oferta agregada do longo prazo, que está no pleno emprego. E na primeira análise, nesse primeiro ponto, que é o ponto que eu vou chamar aqui de A, eu tenho P estrela e Y estrela. Como a minha demanda agregada subiu, então você pode ver que se eu seguir com esse nível de preços, essa daqui é a demanda agregada, eu vou ter um excesso de produção. Vamos imaginar que esteja aqui o meu Y1. Nesse ponto Y1, eu tenho um excesso, não de produção, aliás, um excesso de demanda. Mas o que que acontece? Eu tenho um excesso de demanda, está sendo demandado mais produto do que o que está sendo oferecido, porque só é oferecido no pleno emprego. Temos essa diferença aqui, onde o meu YI é maior do que o meu Y de equilíbrio. Eu tenho uma demanda maior do que uma oferta. Eu tenho um desequilíbrio nesse estado. E como eu só oferto ao nível de produto de pleno emprego, o meu produto segue o mesmo. E se eu tenho mais pessoas demandando o meu produto, mas eu só posso produzir essa quantidade de produtos, vamos imaginar que eu faço 5 pães por dia e tem 20 pessoas querendo comprar os pães. Se eu tenho essas 20 pessoas dispostas a comprar o meu produto, mas eu tenho que produzir somente essa quantidade, isso quer dizer que eu vou aumentar o preço do meu produto e quem tiver mais disposto a pagar vai conseguir comprar. Então, quando eu tenho um excesso de demanda ao meu nível de produção ofertada a pleno emprego, vai ocorrer que esse excesso de demanda vai gerar um aumento no preço. Quando tem muita demanda, o preço sobe.
Então, desse ponto A, eu vou chegar nesse ponto B da demanda agregada, porque a minha oferta agregada não vai se movimentar, visto que no longo prazo ela só opera ao nível de pleno emprego. Então, o que que aconteceu aqui? Aconteceu que eu saí do meu ponto A para o meu ponto B e eu tenho aqui um preço 1. Como o meu produto é maior do que o meu produto de pleno emprego, nesse ponto intermediário, ele volta para o meu produto de pleno emprego. Então, ele parte do Y estrela para o Y1 e do Y1 ele volta para o Y estrela. Minha demanda vai continuar, vai voltar para o pleno emprego depois que aumentar o meu preço. Então, o meu preço vai ser o maior do que o meu preço de pleno emprego. O que aconteceu foi que o aumento dos gastos do governo fez com que o meu preço aumentasse ao mesmo nível de demanda e de produção, porque eu voltei para o ponto B. Então, gerou apenas um aumento da inflação. Agora, imaginemos que nós estamos no modelo keynesiano. E no modelo keynesiano é focado apenas curto prazo. Keynesiano. O curto e o médio prazo. E no curto e no médio prazo, eu tenho o meu produto, eu tenho o meu nível de preço, eu tenho a minha demanda agregada e eu tenho também a minha oferta agregada. Mas no curto e médio prazo, essa minha demanda e essa minha oferta agregada, elas não estão presas ao pleno emprego. Oferta agregada 1. Esse ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio de pleno emprego delas, é o meu YN e o meu P estrela. E o que que aconteceu? Aconteceu um aumento nos gastos do governo, que vai fazer também com que a minha demanda agregada se desloque para a direita. Então, nesse ponto aqui, eu tenho a minha demanda agregada 2 e eu posso ver que aumentou a minha demanda. As pessoas estão demandando mais. Cheguei no meu Y e o meu Y é maior do que o meu Y de pleno emprego. Mas como no curto prazo a oferta agregada não está, situa-se acima do pleno emprego fixamente, como no longo prazo, eu tenho que, a minha oferta vai aumentar também. Conforme a demanda do produto for aumentando, a oferta vai aumentar também. Mas isso também gerará, um certo nível de inflação, que é esse meu P1. Então eu tenho que o meu ponto A, o meu ponto B novamente, e de A para B, eu aumentei o meu nível de produto, então o Y é maior do que o meu YN, e eu também aumentei o meu nível de preços. O meu P1 é maior do que o meu P asterisco, é maior do que o meu P asterisco. E o que que ocasiona esse aumento, do preço também? Basta olhar para a dinâmica do gráfico. Do meu ponto, quando houve, aliás, o aumento da minha demanda agregada, ao meu nível de preço, de pleno emprego, eu tenho aqui nesse ponto um excesso de demanda novamente. Mas esse excesso de demanda não vai ser todo subtraído ou produzido na demanda agregada, porque como eu estou no curto prazo, eu posso oferecer mais do que o meu nível de plano emprego. Eu posso aumentar o meu emprego, é, diminuir o meu desemprego, no caso, abaixo da taxa natural de desemprego. Então, conforme eu vou aumentando o preço
por causa desse excesso da demanda, eu vou aumentando também o meu nível de oferta por causa desse excesso da demanda, até chegar no Y1, que é esse meu ponto B. Só que o que que acontece? O meu preço aumentou. E se o meu preço aumentou, eu tenho aqui o meu salário real, e o meu salário real, ele vai diminuir. Como esse salário real vai diminuir porque o preço aumentou, as pessoas que foram empregadas para se produzir mais, elas vão cobrar maiores salários nominais. Lembrando que, como estamos no modelo de Keynes, o salário nominal ele é rígido, ele não desce, ele não diminui. Então as pessoas vão querer cobrar salários maiores, vão querer aumentos maiores. Então, o ofertante, a oferta agregada, vai ver que os preços subiram, os seus insumos subiram também. O preço para se contratar, o salário real, o salário nominal, ele está sendo jogado para cima, ele está sendo aumentado. A minha oferta de trabalho está diminuindo. Então, ele vai diminuir novamente a sua oferta agregada. Então, nós vamos ter aqui uma oferta agregada 2. E nesse ponto, eu tenho um nível de preços ainda maior, que é o meu P2. Nesse ponto, o meu P2 é maior do que o meu P1, que é maior do que o meu P estrela. E eu volto para o nível de produção de pleno emprego. Então, o meu Y2 é igual ao meu YN, o meu Y de pleno emprego. Então, nós vemos que o aumento nos gastos do governo no curto prazo, ele de fato reduz o desemprego, porque a oferta vai querer empregar mais, e tem um leve aumento também do preço, mas no médio e no longo prazo, a economia tende a voltar para seu nível de pleno emprego, porque o que aumenta o produto em uma economia, o que aumenta o Y em uma economia, são os seus níveis de capital, enfim, o que aumenta a economia no longo prazo, o que aumenta no longo prazo é o capital, a tecnologia e o nível de mão de obra também. Então, no curto e no médio prazo, essa é a dinâmica que tende a acontecer, de A para B e de B para C. Vai haver um aumento na demanda agregada, resultando no aumento da oferta agregada aqui, mesmo na primeira curva da oferta agregada, mas essas pressões de aumento no preço vão fazer com que a oferta diminua. E nós vamos chegar no ponto C, onde houve um aumento significativo no meu preço e eu voltei para o meu nível de produção original, produção a pleno emprego. Explique que hipóteses geram os diferentes resultados do mercado de trabalho e no mercado de produto dos itens anteriores. Bem, as hipóteses da teoria clássica, do modelo clássico, são de que os salários são salários flexíveis, e enquanto no modelo keynesiano eu tenho que os salários são fixos. E é por isso que eu tenho uma análise um tanto quanto diferente do modelo clássico para o modelo keynesiano, porque com os salários flexíveis no modelo keynesiano, quando aliás, com os salários fixos no modelo keynesiano, com o aumento da demanda agregada, a subida dos preços, eu não posso ajustar o meu W para me voltar automaticamente para o nível de pleno emprego, porque esse W ele não é flexível. O salário nominal não é flexível, ele é fixo, ele não pode ser diminuído.
Ele só pode ser aumentado, porque a ideia é de que as pessoas, os trabalhadores, não vão aceitar de bom grado que o seu salário nominal seja diminuído ou aumentado sem nenhuma pressão, né, a respeito disso. Enquanto que no modelo clássico, esses salários são flexíveis. Então, quando houve um aumento da demanda agregada, o salário diminuiu para que pudesse se voltar para o pleno emprego novamente. Outra hipótese do modelo clássico é de que a economia, no longo prazo, anda somente em cima da oferta agregada. Ou seja, não se pode produzir acima do nível de pleno emprego. Enquanto que no modelo keynesiano, pode-se produzir sim acima do nível de pleno emprego. No caso, eu tenho que entender que eu tenho, por exemplo, o meu desemprego natural e eu tenho o meu desemprego real. O desemprego natural é aquele que é normal e sustentável para uma economia. Esse pleno emprego aqui não quer dizer que todas as pessoas do país estão empregadas e todas as máquinas estão funcionando. Não, quer dizer que o modelo está sustentável, a economia está sustentável, está com uma taxa de desemprego natural. E no meu modelo clássico, eu tenho que não pode se operar acima nem abaixo do pleno emprego. A oferta agregada sempre está localizada no pleno emprego. Enquanto que o modelo keynesiano, eu tenho que eu posso operar com uma taxa de desemprego natural, com minha taxa de desemprego real, no caso, maior do que a taxa de desemprego natural, ou menor também do que a taxa de desemprego natural. E isso quando vai gerar o quê? Quando a taxa de desemprego está maior do que a taxa de desemprego natural, isso vai me gerar deflação. E quando a taxa de desemprego está menor do que a taxa de desemprego natural, isso vai me gerar inflação. E é por isso que, quando eu aumentei aqui a minha demanda agregada e eu aumentei também a minha oferta agregada, quando eu comecei a trabalhar acima do pleno emprego, nesse Y1, o meu desemprego estava maior do que o desemprego, estava menor, aliás, do que o desemprego natural. E isso que me gerou o aumento nos preços, isso que me gerou a minha inflação. E essa pressão de aumento nos preços fez com que houvesse uma pressão de aumento dos salários também. E foi isso que fez a minha oferta agregada se deslocar para a esquerda. Enquanto que aqui não. A economia, no longo prazo, que é a hipótese do modelo clássico, só produz acima do seu pleno emprego. E outra coisa que nós podemos ver também, e outra hipótese desse modelo também, é de que, novamente, o emprego no modelo clássico, ele é voluntário. Não trabalha as pessoas que não querem trabalhar. Enquanto, deixa eu colocar aqui, emprego voluntário, enquanto que no modelo keynesiano o emprego não é voluntário, ele é involuntário. Tanto é que se houver aumento na demanda, pode-se haver um aumento na oferta, pode acontecer que haja um desemprego menor do que o desemprego natural. E é essa análise que a gente pode fazer dessa questão.